sempre vai haver necessidade de quem sirva. Os serviços são uma das áreas mais representativas da economia. Hoje, inclusive, são chamados setor terciário e é um dos que mais cresce e representa grande necessidade às nossas vidas. Nós precisamos de gente que nos ajude e que nos sirva, porque a vida seria muito difícil sem isso. E se os irmãos não estão a perceber muito bem o que é que eu estou a falar, então deixe-me lhe dar uma ideia. Por exemplo, eu imagino que logo à noite vai querer jantar. É melhor não falar muito de comida, porque senão vou começar a pensar no almoço e vai ficar complicado para o pregador. Mas logo à noite o irmão vai pensar em jantar, certo? E talvez o irmão diga, pastor, mas à noite é assim, é só uma sopinha. Ótimo, muito bem. A sua sopinha leva o quê? Batata? Pois com certeza. Muito bem. Então vamos lá ver como é que você consegue ter a batata na sua casa. Eu presumo que o irmão não tenha um pedaço de terreno onde possa plantar. Portanto, alguém teve que lavrar a terra para poder plantar a batata que você vai comer. Alguém teve que transportar essa batata até a loja ou ao mercado onde você vai comprar. Alguém teve que a embalar e que a etiquetar. Alguém teve que conduzir, provavelmente, o autocarro que você vai apanhar para chegar ao mercado. Alguém teve que estar na loja a vender o produto. Alguém participa do trabalho de fornecer o gás ou a eletricidade que você vai usar em casa para poder cozinhar esta batata. E até alguém trabalhou nos serviços de água para que não lhe faltasse água para cozinhar. E às tantas já estamos cansados. Caramba, tanta coisa só para cozinhar uma batatinha. Mas precisa, não é? É claro que você tem outra opção. Pode mudar-se para o interior do país, arranjar uma casinha que tenha um terreno ao lado e começar a plantar a sua própria batata. Mas como eu presumo que a maioria não pensa em fazer isto, afinal de contas, você precisa de que alguém o sirva. O serviço faz parte da vida. Faz parte da vida da igreja. O exemplo de serviço para a comunidade cristã provavelmente começa com as mulheres durante o ministério de Jesus. Um dos textos mais conhecidos a respeito do Senhor Jesus está no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. E os irmãos conhecem esse texto como um episódio que nos conta a respeito de Marta e Maria. E eu convido o irmão a abrir, deixar a sua Bíblia aberta. Além desse texto, teremos que ver outro. Mas em Lucas capítulo 10, nós lemos este texto normalmente para falar mal da Marta. Nós temos várias Martas na igreja, não é nenhuma delas que vamos falar mal. E também não vamos falar mal desta que está no texto. Mas vamos ler o texto porque nós gostamos de ler o texto para falar mal da Marta. E não pega bem, irmãos, porque diz assim, verso 38 de Lucas 10. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Antes do irmão continuar a ler o texto, e porque normalmente nós não paramos nesta parte, nós só enfatizamos o último versículo, que é quando Jesus repreende a Marta. Mas antes de chegar lá, pensa um bocadinho. Marta é a dona da casa. O texto deixa claro. Maria, a sua irmã, seria mais nova. Portanto, Marta é a dona da casa. Pense na disponibilidade desta mulher para receber o Senhor Jesus. Jesus andava com 12 discípulos. Pelo menos, são 13 homens a chegar em casa. Eu pergunto à irmã, se eu lhe dissesse hoje, neste momento agora, olha irmã, logo mais vou levar 13 homens para a irmã hospedar. Ia ficar contente? Já tem irmãs aqui a fazer cara feia e eu estou só a fazer uma suposição, não é? Uma ideia. Pastor, desculpe lá. Ainda se fosse um ou dois, ainda vai que não vai. 13 de uma vez? Não tem condições. Mas Marta recebia Jesus com frequência. Porque o texto da história nos mostra que Jesus várias vezes ficou nesta casa. Temos aqui uma mulher, dona de casa, com uma grande disponibilidade de serviço. Pronta para qualquer momento, porque não havia telemóveis para Jesus avisar que ia chegar. A qualquer momento o Senhor aparecia e lá estava Marta, com a sua casa aberta, pronta para receber. E já imaginaram o trabalho que dá para pôr 13 homens em casa?
Onde é que eu vou arranjar cama para esta gente toda? Preparar a roupa de cama para esta gente toda? E a comida que vai dar para alimentar 13 homens que estão cansados e com fome de andar a pé pela Palestina no calor? Mas Marta não teve problema com nada disto. E o texto continua e diz que ela tinha uma irmã chamada Maria, a qual se assentou aos pés de Jesus para ouvir. Marta, porém, andava distraída com muitos serviços. Ela tinha muita coisa para fazer, para poder hospedar esta gente toda. E então ela disse ao Senhor: Senhor, não se dá que a minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. E respondeu Jesus, disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Jesus repreende a Marta, e a pergunta é: porque ela estava a servir? Não, porque ela estava ansiosa. O Senhor não repreendeu Marta pelo seu serviço, ele era necessário. Jesus não repreendeu Marta pelo seu trabalho, era preciso que ela fizesse o que estava a fazer. O problema é que Marta, além de servir, estava extremamente ansiosa com tudo o que estava a fazer. Talvez o que nós possamos ler aqui na expressão de Jesus seja também um pouco isto: Marta, ok, eu já percebi, o jantar que tu queres fazer é aquele jantar, mas olha, para nós não é preciso tanto. Estás demasiadamente ansiosa, nós somos da casa, acalma-te um bocadinho. Senta-te aqui um pouco a conversar, que depois a gente há de arranjar a maneira de fazer as coisas. E quem sabe a Maria, nesta altura, já está disponível para te ajudar. Mas ela agora está aqui, a ouvir, a aprender. E isto era mais necessário neste momento. Portanto, não vou poder tirar a Maria desta função. Mas, sem dúvida, que Jesus não estava a corrigir Marta pelo trabalho que ela fazia, mas pela sua ansiedade. O próprio Evangelho de Lucas nos diz, no capítulo 8, um bocadinho antes, se o irmão quiser vir só porque está fácil aí. Se o irmão está no capítulo 10, é fácil voltar ao capítulo 8. No início do capítulo 8, Lucas nos informa do seguinte. Ele diz no verso 2, algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 espíritos, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Para que Jesus pudesse se concentrar no seu trabalho, para que ele pudesse se dedicar ao seu ministério, havia muita gente para o servir. Havia gente que estava disposta a cuidar das partes materiais da vida, preocupar-se com a forma de sustentar o ministério de Jesus e dos seus discípulos. E esta gente foi muito importante, estas mulheres foram fundamentais para que o trabalho do Senhor pudesse funcionar. E é muito provável, eu creio, irmãos, que esta foi uma das bases da decisão que os discípulos tomaram, que os apóstolos tomaram, quando surgiu a primeira dificuldade na cidade de Jerusalém, na primeira igreja cristã, a respeito exatamente deste assunto: serviço. Avança um bocadinho na sua Bíblia, na segunda parte do livro de Lucas, que nós conhecemos como Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Diz assim em Atos capítulo 6, a partir do verso 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos,
e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. A igreja cristã iniciou, de alguma forma, sob a sombra da sinagoga. A experiência da sinagoga influenciou a forma como a igreja funcionava. As sinagogas judaicas tinham o hábito de semanalmente recolher alimentos para os mais carenciados, como nós fazemos. Os irmãos têm ali à entrada um lugar onde podem colocar ali alimentos e nós, como igreja, distribuímos aos mais carenciados. As sinagogas judaicas tinham este hábito, mas era necessário que alguém distribuísse aquilo que era recolhido. E a igreja em Jerusalém começou a fazer exatamente a mesma coisa, ou seja, a repetir uma prática que eles já conheciam. Recolhiam os alimentos e depois distribuíam. Mas, infelizmente, começou a haver murmuração, porque na hora da distribuição começou-se a notar alguma diferença entre as viúvas e os carentes da comunidade que era de origem palestina, da terra, e os que eram de origem grega, tinham vindo de fora. A questão em causa era bastante simples. Havia falta de quem servisse. Havia necessidade de gente para servir. E os apóstolos ficaram sobrecarregados. Eles tinham um trabalho específico que Jesus tinha-lhes dado de forma explícita. Discipulem, ensinem, preguem, batizem. Mas além disso, eles tinham agora que servir as viúvas, visitar todos os adoentados, distribuir os alimentos, fazer beneficência. E o tempo não chegava para tudo. A decisão dos apóstolos reflete a experiência que tinham tido com Jesus. Eles tinham visto que para Jesus fazer o seu trabalho, tinha havido gente disponível para servir. E eles chegam à mesma conclusão. Precisamos de quem sirva. Precisamos de gente que faça o trabalho que era feito com Jesus para que ele se dedique ao ministério. Vejam, irmãos, esta falta era uma falta grave. O problema era agudo, era urgente, tinha que ser resolvido. Ameaçava a igreja. Havia a ameaça da divisão. Parece que esta ameaça está sempre presente na igreja. A ameaça da divisão seria desastrosa. Havia a ameaça de um testemunho negativo que tirasse ao valor de tudo aquilo que já tinha feito. Havia a ameaça da perda de membros. Este grupo que pertencia à comunidade de origem grega podia-se ir embora. E neste caso iria embora falando mal da igreja. Havia a ameaça do desgaste dos apóstolos, que estavam a ficar tão cansados e a deixar de cumprir a sua prioridade. Havia a ameaça da igreja perder o que tinha de mais valioso: a pregação, o ensino, o discipulado feito pelos apóstolos de Jesus. Como resolver o problema? Nós vemos aqui que na solução dos apóstolos algumas coisas são notáveis. Primeiro, eles agiram com presteza. Problemas deste tipo, irmãos, tipo murmuração, têm a tendência de crescer rapidamente e criar raízes. Nós não devemos deixar burburinhos e conversas paralelas crescerem, ou elas vão se tornar um mal terrível. Os apóstolos não esperaram para ver o que acontecia. Eles enfrentaram a situação de frente. Eles chamaram a comunidade e disseram: está a acontecer isto. Temos que resolver esta situação. Eles trabalharam dentro daquilo que tinham visto, ou seja, eles aproveitaram o testemunho e a experiência que tinham tido com Jesus. Havia quem se dedicasse a esta parte para que Jesus pudesse fazer a outra parte. Aqui vamos ter que fazer o mesmo. Eles envolveram toda a congregação. E muitos daqueles que defendem a forma democrática ou comunitária de governo da igreja, como hoje nós vamos ter à tarde uma assembleia de igreja, usam também este texto. Ou seja, a congregação foi envolvida na decisão. Os apóstolos sugeriram a solução, mas eles não tomaram uma decisão autoritária, eles não impuseram a sua posição, disseram: vamos fazer isto, e a comunidade concordou e ficou contente com a decisão. Agora notem as qualidades das pessoas que foram escolhidas. Tinham que ter boa reputação. A palavra reputação aqui, no seu original, martureo, é a palavra testemunho, de onde depois veio a palavra mártir. Estes crentes
Estes homens que iam ser escolhidos tinham que ter o melhor testemunho da comunidade. A comunidade não podia ter absolutamente nada para falar deles que não fosse positivo. Tinham que ser cheios do Espírito Santo. Isto provavelmente dá a indicação de que alguns deles talvez estivessem presentes, ou provavelmente estiveram presentes no Pentecostes, ou pelo menos que mostravam de forma clara que tinham a presença do Espírito Santo em suas vidas, manifestando o fruto do Espírito: amor, gozo, paz, bondade, benignidade, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E além disso, tinham que ser cheios de sofia, ou seja, de sabedoria, de conhecimento. E eu olho para estas qualidades todas e penso assim: bem, irmãos, para que é que... Peço desculpa, mas faz parte da época. Para que é que estes homens foram selecionados com todas estas qualidades, no mínimo para dirigirem a igreja, não é? Para estarem à frente de tudo, porque são homens de grande reputação. Toda a gente sabe que eles são dos melhores. São cheios do Espírito Santo e têm sabedoria, devem ficar no topo. Estes homens foram escolhidos com todas estas características para servir as viúvas, para distribuir os alimentos, os mantimentos que eram recolhidos semanalmente pela comunidade aos mais carentes. Todo o serviço feito para o Senhor e para a sua igreja deve ser feito por irmãos que vivam a vida cristã de modo exemplar e é caracterizado pelos discípulos como importante negócio. Os irmãos encontram aí a expressão, foram eles que disseram, e os constituamos sobre este importante negócio. Muitas vezes, irmãos, nós temos uma visão errada do serviço, porque o mundo tem uma visão errada do serviço. O mundo olha o serviço como algo secundário. O mundo olha o serviço como algo que tem que ser feito por subalternos. O mundo admira as pessoas que estão em cima e tem muita gente para servi-los. E Jesus ensinou o contrário. Vocês querem ser grandes? Sirvam. Sirvam. Vejam, irmãos, o quanto o trabalho que estes homens foram selecionados para fazer abençoaria a igreja. Primeiro, abençoaria os apóstolos, dando a eles tempo de se dedicarem ao trabalho prioritário que o Senhor Jesus tinha-lhes dado. Porque eles estavam a ser absorvidos por outro trabalho, que não era o que Jesus tinha colocado nas suas mãos. E ao assumirem a responsabilidade, os apóstolos ficaram livres para poder fazer a sua função que Jesus tinha dado, de pregar, ensinar e discipular, consagrando-se à palavra e à oração. Mas eles abençoavam os necessitados da igreja, porque ao fazerem o seu trabalho, eles agora estavam a apoiar os carentes e ninguém ia deixar de ser apoiado como precisava, porque agora havia gente para se dedicar exclusivamente a isto. Abençoavam a igreja como um todo, porque através do seu serviço eles permitiam que houvesse um bom ambiente, acabava a murmuração e a distribuição equitativa dos alimentos ia fazer com que toda a igreja se sentisse alegre. O resultado imediato que nós lemos no texto a respeito do serviço dos diáconos foi: e crescia a palavra de Deus. E crescia a palavra de Deus. Foi uma consequência natural da solução. Encontraram quem servisse. Foi Jesus que nos deu o exemplo máximo. O texto nós já lemos. Foi Ele que disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, veio para servir. O Senhor Jesus, entre as muitas parábolas que contou uma parábola que é impressionante. Ouçam só, irmãos, depois posso-vos dar a referência para os irmãos procurarem e estudarem em casa esta parábola. Ele disse assim: sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater logo, possam abrir-lhe. Jesus está falando a respeito da sua segunda vinda. E ele diz assim: bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Agora nota o que ele termina na parábola. Em verdade vos digo, que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se,
os servirá. Está lá em Lucas capítulo 12, irmãos, e é impressionante este ensino e esta parábola. Fala-nos algo notável e fantástico, porque o Senhor nos diz que na sua vinda, vindo como o Senhor dos Senhores, Ele estará disposto ainda a continuar a servir. Será que nós precisamos de algo mais que nos mostre o valor do serviço? Um Deus soberano que serve? Esta é a lição da palavra do Senhor. É tão contrária à visão que encontramos no mundo que talvez nos seja chocante. Seria bom que não fosse, porque isso era sinal de que estávamos mais sintonizados com Jesus. Mas se for, meu irmão, eu só lhe digo o seguinte: ao confrontar aquilo que o mundo diz e que o Senhor ensina, com que é que vamos ficar? O serviço é necessário, o serviço é importante, o serviço é fundamental. E nós louvamos ao Senhor porque Ele nos dá a oportunidade de servir. Porque através do serviço nós ficamos mais parecidos com Ele. Nos aproximamos daquilo que foi o seu exemplo para nós e podemos refletir melhor a glória do Senhor na terra.